Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e abrir um business na Alemanha é fácil, difícil é entender a burocracia alemã. Então, oi, aqui é a Carla e eu vou ajudar vocês então a desmistificar um pouquinho essa questão do business na Alemanha. Obrigada pelo convite. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre empreendendo na Alemanha, como legalizar seu business. Já teve várias pessoas que entraram em contato comigo aí no Alemanha Cash perguntando como é que faz para abrir uma empresa, como é que faz, como é que não faz. E hoje a gente trouxe a Carla, que é a nossa especialista, para falar um pouquinho como funciona esse processo de legalizar seu business aqui na Alemanha. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente do sul da Alemanha, de Stuttgart, o Alemanha Cast é o podcast que descomplica a sua vida na Alemanha. Na verdade, a gente fala aí sobre assuntos do dia a dia, burocracias, experiência de expatriados brasileiros que moram aqui na Alemanha. E a gente geralmente ajuda muita gente que está pensando em vir, e por conta disso a gente desenvolveu a consultoria do Alemanha Cash. A gente aí pode tirar suas dúvidas, responder aí questões variadas sobre como funciona a Alemanha, como é, por exemplo, como funciona o plano de saúde aqui na Alemanha, ou como matricular o filho na escola, ou enfim, alugar imóvel, várias coisas. Muitas pessoas entram em contato com a gente com dúvidas, então a gente pode agendar um horário com você para tirar as suas dúvidas, quaisquer que sejam, para você ter uma mudança mais tranquila para essa Alemanha. Para quem quiser entrar em contatos da consultoria, o link está aqui no post, mas também é só acessar nosso site alemanhacast.com.br/serviços, e lá você tem o link de formulário de contato para falar conosco. Além disso, se você gosta do nosso projeto, se você gosta do Alemanha Cash, a gente tem um programa de padrinhos, onde você pode contribuir mensalmente aí com a gente, a partir de R$15 por mês, para manter nosso projeto vivo e ativo. Os padrinhos têm o benefício de escutar os episódios antes dos demais ouvintes, então você pode, antes de todo mundo, né, antes da massa escutar nosso Alemanha Cash, você pode escutar nossos episódios e também ter desconto na nossa loja do Alemanha Cash. Sim, a gente tem uma lojinha online onde a gente vende alguns produtos, como as camisetas. Para quem está assistindo esse podcast no YouTube, eu tô com uma aqui, ó. Hallo Leute. E tem uma caneca também. Enfim, tem alguns produtos aí de algumas piadas internas do nosso podcast. A loja está disponível somente na Alemanha, então se você está no Brasil, infelizmente você não consegue comprar nenhum produto. Mas caso você esteja o interesse, quem sabe eu posso abrir uma lojinha no Brasil também. Mas por hora é só na Alemanha. Então, acessando nosso site lá, alemanhacast.com.br, você pode acessar nossa lojinha e ver os produtos do Alemanha Cash. E caso você tenha alguma sugestão, alguma informação que você queira complementar o episódio, sugerir uma pauta, qualquer coisa relacionada ao nosso podcast, por favor, mandar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetido, podcast@alemanhacast.com.br. Envie seu comentário, sugestão, crítica, o que seja aí relacionado ao nosso podcast. E é isso. Vamos para o programa? Pois bem, Carla, quem é você na fila do Biergarten? Na fila do Biergarten, eu sou uma alemã para os brasileiros e uma brasileira para pessoas que vivem aqui na Alemanha. É muito doido isso. Quando eu abro a boca para falar, as pessoas ficam pensando assim, de onde é que vem essa pessoa? Né? Não tenho tanto sotaque no idioma alemão, mas de vez em quando escorrega aí um dedo errado, e aí paciência, né? Isso aí pode viver 3 vidas que não vai acertar. Que não vai acertar. Eu sou Carla Scheidegger, meu nome, nasci no Brasil, vivo na Alemanha há mais de 20 anos e sou comunicadora social, sou pós-graduada em administração e trabalhei muitos anos na área corporativa, na área de marketing, principalmente marketing digital. Quando eu vim para a Alemanha, eu continuei nessa área, trabalhei em grandes empresas, trabalhei em startup, depois eu casei, tive 2 filhos lindos, maravilhosos, que viram a nossa cabeça de perna pro ar, né, mas que a gente ama. Verdade. E num determinado momento da minha vida, Tomás, eu comecei a me questionar se era aquele mundo corporativo que fazia sentido mesmo para mim. E numa viagem interna eu acabei descobrindo que eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente e eu queria trabalhar diretamente com pessoas, ajudando essas pessoas de alguma forma. Quando a gente ajuda pessoas, a gente ajuda a si mesma, né? Na verdade, é um caminho duplo. Sem essa pretensão de achar que eu sou a heroína do universo, não é isso. Mas eu acho que o senso, né, a satisfação, eu acho que é maior, né, do que você
construir alguma coisa, sei lá, entregar um, né? Sim. Que nem eu sou de TI, né? Eu, Sim. desenvolvo, a gente cuida do software, faz o software, mas o ganho daquilo, pra mim, não é tanto quanto, lógico, pra pessoa que usa, pra empresa lá, beleza, mas não tem um feedback pessoal, né, assim, direto de... Sim, né? isso é muito interessante o que você está falando, porque é o que mantém muitas pessoas trabalhando na área social. Exatamente essa. Hoje em dia se fala muito. Paga mal, mas a galera gosta. A galera se sente dentro de um propósito, sim, né? Sim, que muita gente está em busca desse propósito hoje em dia. Inclusive, pessoas com carreiras brilhantes, de repente, sentem um vazio interno e falam: qual que é o meu papel nesse mundo? Nesse mundo onde nós somos uma sociedade de seres sociais. É muito legal ouvir isso, porque eu acho que o Alemanha Cash está vivo por causa disso. Eu acho. Sim. Porque eu trabalho, tenho filho, tudo. Agora parei, mas deveria estudar mais alemão. E mesmo assim eu consigo entregar o podcast. Por quê? Porque eu recebo mensagem do pessoal dizendo que eu ajudei e tal. Eu sei que é tudo virtual, né, hoje em dia, mas eu acho que isso dá um quentinho no coração que faz a gente continuar. Com certeza, e é uma motivação que ela fica ali, né? E tanta gente precisando das informações que você tem, das informações que nós temos também, depois de tanto tempo vivendo aqui na Alemanha. Então, a gente fundou Carlotas como uma Gemeinnützige GmbH na Alemanha, uma empresa social sem fins lucrativos, é uma razão social bastante específica aqui na Alemanha, não tem em outros lugares, não é uma coisa nova, inclusive, para a Alemanha, né, que nos permite aí trabalhar como uma organização sem fins lucrativos, mas dentro de um Rahmen, como eles falam aqui na Alemanha, dentro de um contexto que é de crescimento, porque nós ajudamos a solucionar problemas sociais hoje, estamos aí dentro do contexto de integração fortemente, trabalhando com as comunidades migrantes na Alemanha, dentro das escolas e dentro das empresas, que também vem esse reflexo, né, da diversidade ali dentro. Então, isso que Carlotas faz aqui na Alemanha hoje. Faz 6 anos que nós estamos atuando como uma... 6 já? Nossa, bastante tempo. 6 anos que nós estamos atuando como uma Gemeinnützige GmbH. Então, muitas pessoas, Tomás, me perguntam quando vão faturar, né? Vão mandar uma fatura pra gente. Carla, esse G antes do GmbH, é isso mesmo? É verdade. É isso mesmo. Para os brasileiros, GGMBH, né? Isso. Um G a mais na frente, né? Exatamente. Que seria, tipo, no Brasil a gente tem a limitada, que seria sem o G na frente, né? É uma sociedade, é uma SC limitada sem fins lucrativos. CC limitada, exato. Né? É uma SC limitada, uma sociedade civil limitada, com contrato social, mas sem fins lucrativos. Aqui na Alemanha tem o Verein, as associações, que também fazem um trabalho sem fins lucrativos, mas essas associações têm limitações que nós, como sociedade civil limitada, não temos. Porém, nós temos obrigações que as associações não têm. Entendi. Então, tem essas diferenças aí. É isso. E uma das ações que vocês fazem é justamente ajudar empreendedores a entrarem legalmente no mercado, certo? Exatamente. Uma das ações que a gente faz, Tomás, tendo esse foco, né, na inclusão social mesmo, de pessoas com histórico de migração, que é trazer essas pessoas para o centro da sociedade alemã. O que acontece? Nesse sistema educacional na Alemanha, eu sempre falo, dentro dos nossos cursos, né, eu falo assim, o que é para você o Made in Germany? O Made in Germany significa pontualidade, efetividade, tudo isso, né? E o que significa o Made in Brazil? Que são as associações que a gente faz, né? São os nossos modelos de mundo mesmo. Então, tudo isso não são só interpretações nossas sobre uma sociedade ou outra, mas elas têm uma base no sistema mesmo. E o sistema educacional alemão, ele é ainda rígido. Porque para manter esse Made in Germany, essa marca que foi criada ao longo de décadas, tem um sistema educacional muito bem estruturado por trás, que tenta manter um padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade, num contexto de migração, fica muito difícil de juntar. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando na Alemanha, elas têm outras formações, em outras escolas, em outras universidades, elas aprendem a construir casas, a fazer cabelo, a fazer confeitaria, a fazer IT de outra forma.
O que acontece? Em muitas profissões que são regulamentadas, que as pessoas não conseguem simplesmente chegar aqui e trabalhar numa empresa, como é o teu caso, como é o meu caso, né? Elas precisam fazer alguma coisa para ter renda. Né? 40% dos pedidos de validação de diploma são 100% reconhecidos. 40%. É bastante, né? As outras pessoas têm que voltar para a escola. Para voltar para a escola, precisa saber falar alemão em primeiro lugar. Para falar alemão, leva 2, 3, 4 anos. E o que essas pessoas fazem? Elas se reinventam. Então, elas precisam gerar renda e acabam buscando uma empresa. Esse é um dos cenários. Então, um dos cenários, né, que meio que força as pessoas a buscarem renda por meio de sua própria empresa é o sistema educacional que não permite que as pessoas exerçam suas funções. O outro cenário é que as pessoas identificam necessidades aqui na Alemanha que podem ser entregues a partir do momento que você conhece alguma coisa de outro lugar, um serviço, um produto que não tem aqui, e surgem então, né, as inovações, que são muito legais aqui, muito enriquecedoras para a Alemanha. Pessoas que já trazem ideias. E o outro cenário é o cenário tecnológico. Então, a Alemanha abrindo portas, né, dando espaços para a tecnologia que vem do exterior, que não dá conta de desenvolver só aqui. Então, todas essas facilitações que a gente tem visto agora de visto, tudo, elas vão muito para esse lugar qualificado, né? Então, nesse cenário migratório, onde as pessoas precisam gerar renda, um dos nossos trabalhos é colocar as pessoas no mercado de trabalho e o outro é ajudá-las em seus empreendedorismos. Entendi. Porque são os dois cenários possíveis para gerar renda. Né? Inclusive, até tu falou dos 40% que consegue validar, teve gente que me falou que a maior dificuldade para validar o diploma não foi a validação em si, mas entender aonde se encaixa isso dentro da gama de opções que tem aqui, né? Exatamente. Então isso é uma coisa até para quem não acompanha o Alemanha Cash ficar em mente, né? Você que está vindo não necessariamente tem o depara, né? Do um do Brasil para um daqui, provavelmente não vai existir nessa questão acadêmica. Exato. Então, ou você consegue de outra forma, né? Sabendo o caminho certo, ou você vai ter que talvez adequar seu currículo, né? Complementar a sua formação com a grade alemã, ou talvez nem tenha aqui, né? Como é o caso, por exemplo, muito da área de estética, né? Eu sei que muita gente que trabalha com estética no Brasil, aqui a profissão não existe, basicamente. Tem gente fazendo serviço, mas a formação é outra, alguma coisa nesse sentido. Então, é isso que às vezes as pessoas se frustram um pouco quando chegam aqui, né? Na minha visão. Exatamente. Esse fato da validação, ele é muito importante, principalmente para aquelas profissões que são regulamentadas. Então, aqui a gente está falando da grande maioria de profissionais liberais, que também trabalham de forma autônoma, que também precisam de um registro, né? E que muitas vezes vão ser, sim, empreendedores e empreendedoras. E os profissionais liberais, Tomás, é muito importante a gente separar o que é um negócio do profissional liberal ou da profissional liberal. Porque na Alemanha existe o tal do solopreneur, né? Que é o Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, que registra a sua atividade e trabalha de forma autônoma. Porém, se você trabalha na área de saúde, na área de educação, na área de consultoria jurídica, por exemplo, todas essas áreas são consideradas profissionais liberais, né? Que têm uma formação muito específica e que você precisa, antes de poder fazer esses trabalhos, você precisa ter o tal do reconhecimento. São áreas regulamentadas, controladas, tem uma câmara por trás que, né, ajuda esse tipo de profissional a se desenvolver, etc. e tal. Então, você precisa, antes de registrar a sua atividade, saber onde você se encaixa. Se você é uma profissional liberal ou se você é um Gewerbe, que eles chamam aqui, um negócio, né, um comércio, vamos chamar assim. E aí que começa a grande confusão nessa área do trabalho autônomo, porque eu sou o quê? O que eu sou, né? E ao final, sabe, que vai definir, no final das contas, se você se encaixa em uma categoria ou na outra.
dependendo da sua qualificação, do que eles têm lá, tem um catálogo, Beruf, um catálogo de profissões de fato, e eles vão olhar não na sua formação, mas no que você faz. Então eu posso dizer assim, eu sou arquiteta, profissional liberal. Ah, mas eu tenho um escritório de arquitetura com 10 funcionários e funcionárias lá, então eu sou Gewerbe. Tem umas coisas que são bastante específicas. Aí para o profissional liberal, a profissional liberal tem uma carga de impostos menor. Então muitas pessoas que trabalham de forma autônoma querem se encaixar dentro da categoria da profissional liberal, do profissional liberal, mas às vezes não conseguem. Porque o Estado quer arrecadar. Quer arrecadar, né? Claro. Então vocês vão passar por uma análise pelo Finanzamt da sua atividade, não necessariamente somente da sua formação. Você pode ser, por exemplo, uma fisioterapeuta. Mas se você tem uma clínica de fisioterapeutas que oferece, sei lá, outros tipos de serviço, vende produto, vende, né, bolinha de massagem, aí você já pode ter, às vezes, um caráter misto de profissional liberal e também tem que registrar a empresa, né, como Gewerbe, que vai passar por todo aquela questão dos impostos, da nota fiscal, do faturamento, de fazer o Gewerbesteuer e tudo isso, que é um pouquinho diferente. Então, é muito importante, antes de você registrar, ou quando você for registrar sua atividade aqui na Alemanha, você fazer essa análise com muito cuidado, junto ao Finanzamt. Como é que chama Finanzamt em alemão? Ao departamento financeiro? Departamento financeiro seria. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a gerar renda, né, você tem até 10 anos para passar por uma auditoria pelo Finanzamt. E se eles acharem que você se registrou errado e está devendo impostos, eles vão mandar uma carta para você e vão falar assim, olha, você está devendo X. E aí você não tem mais 10 anos para parcelar o que você ficou devendo. Então é importante ter essa conversa antes e alinhar certinho para não dar problema depois também. Trocar com profissionais da área, um Steuerberater, né? Uma Steuerberaterin, uma pessoa que realmente tenha o poder para te indicar coisas, o poder de formação mesmo. Entendi. Né? É complexo, então, né? Então, na verdade, tem que fazer com calma essa fase aí. Tem que fazer com calma e com muito cuidado para não embolar lá na frente depois. Porque o que acontece? A gente não fica guardando caixa para pagar dívida que não foi programada, né? No fundo é isso. Claro, até porque a gente trabalha no limite, geralmente, né? Então, trabalha no limite, né? Então é super importante essa questão do profissional, da profissional liberal e do que é um negócio é essencial nessa questão do trabalho autônomo, de abrir o teu negócio aqui na empresa, Tomás. Tá, então o teu conselho seria para quem quiser começar, cheguei aqui na Alemanha e tal, sei lá, minha esposa tá trabalhando e eu trabalhava com qualquer coisa lá no Brasil, quero trabalhar aqui. Para saber onde encaixar isso, qual é o melhor caminho para saber certinho o que eu posso executar? Eu pego o auxílio do Steuerberater para saber como é que é, vou no Finanzamt para conversar com eles, qual é o caminho mais certo para se fazer? A primeira coisa tenha um Steuerberater, né? Ou uma Steuerberaterin. Eu acho que isso é super importante, principalmente para quem está chegando, não conhece nada. Então, reservar um dinheiro para isso vai te facilitar, vai te economizar muito estresse. A minha dica seria realmente busque alguém que entenda dessa parte toda tributária e que possa te orientar na hora que você fizer o seu registro. Lá no departamento financeiro, no Finanzamt, você pode pedir uma avaliação, né, oficial deles. Você manda a descrição da sua atividade, manda a sua formação, né? Eventualmente eles vão pedir as documentações. Você é formado em quê? É formada em quê? Qual foi, né? Já foi reconhecido ou não? Tudo isso. Por isso que eu digo pro pessoal que tá vindo, sempre prepare a pastinha, já traduz esses documentos do Brasil, certificados, o que você achar que for relevante, traduz, juramenta, traz no alemão já, para você não chegar aqui e ter que fazer isso aqui também, provavelmente vai ser mais caro fazer aqui do que fazer no Brasil, então isso já é uma dica legal também, já traga tudo pronto para quando chegar ali já tá na mão já. Super importante isso, Tomás, porque isso é pra vida.
A gente nunca sabe no dia de amanhã se você ainda vai querer fazer um registro aqui, ganhar um dinheiro ali, então isso já tem. Sim. Já E tá aí, pronto, né? Exatamente. E a partir do momento que o Finanzamt, o departamento financeiro, te dá como que chama? Um statement, te dá uma avaliação mesmo, avaliação. escreve no papel que aí você pode fazer. Tá? Não, a minoria das pessoas faz isso, mas é uma possibilidade. Nós fizemos isso para ter realmente segurança se aquilo que a gente está fazendo, se aquela razão social que a gente escolheu. Até porque depois lá na frente nem se falou, né? Eles vêm querer cobrar imposto, tal. Mas vocês falaram que eu podia fazer isso aqui. Então tá. Exatamente. E o papel, você sabe que tem valor aqui, né? O papel tem bastante valor aqui. É isso aí, audiência. O papel é mais importante que a sua vida na Alemanha. Então, assim, ó, eu aconselho você cavar um buraco no teu jardim, faz lá, enterra o cofre com os seus papéis lá dentro, porque... Compra um scanner também, digitaliza tudo, documenta bonitinho. Super compra importante. um HD externo, joga na cloud, faz os backups, porque um dia tu vai precisar de papéis. Vai precisar mesmo. E nesse caso de você fazer tua empresa, vai precisar mesmo. Às vezes a gente também precisa de mais tempo, né, Tomás, para traduzir as coisas, para entender. E nesse ponto, tudo que vem por escrito, às vezes é até mais fácil do que resolver por telefone. Eu faço até hoje isso, assim. Às vezes eu tô no trabalho e não sei o que, barulho no fundo. O rapaz tá lá na fábrica e me liga. Eu falei, cara, manda por e-mail aí. Pra ter certeza do que ele falou, né? Porque às vezes tu não... Então, ou perde uma palavra que era essencial, né? Às vezes tem alguns termos, você fala assim, não é importante. E lá na frente ele vai falar, mas eu te falei, e era aquela palavra que você não se geralmente é essa palavra que falta. Geralmente é a palavra que falta. Então isso na hora de abrir o seu negócio, isso é muito importante. Outra coisa, né, Tomás? A gente tem que saber, você tem um capital inicial quando você vai abrir o teu negócio? Porque você vai ter algumas despesas iniciais para você registrar a sua empresa, né? Você vai precisar de um pouco de dinheiro, dependendo da razão social que você escolher, você vai precisar fazer um aporte de capital maior ou menor, você vai precisar de como a gente já falou aqui, né, um consultor fiscal, uma consultora que te ajude. Então, tudo isso tem um pouco de custo. Separa aí pelo menos uns, não sei, se você trabalhar pela tabela, o consultor fiscal, ele vai te custar talvez aí uns 2.000 por ano. 2.000 e pouco, dependendo da empresa que você registrar, então pelo menos, né, para o primeiro ano aí ter uma grana guardada, porque caso contrário, você vai ter dificuldade. Se você vem do Brasil, né, para registrar uma empresa aqui na Alemanha, você tem que fazer essa solicitação de visto já no Brasil. Chegar aqui na Alemanha sem passaporte europeu e querer abrir uma empresa aqui como turista, vai ser muito difícil, não, por favor, isso aí vai dar uma trabalheira para todo mundo, já é começar errado, não, vai ser praticamente impossível. Até existe um visto específico para isso, na verdade, né, que é o visto para empreender. Exato. Então, inclusive, se alguém quiser, a gente também presta consultoria sobre isso. Então, você consegue... É meio chato, né? Você tem que ter plano de negócio, tem que ter uma série de requisitos, né? Afinal de contas, é a Alemanha, né? Então tem um monte de requisitos. Sim. E é bom, né? Você tem que vir com isso aí já, né? Mas no caso, se vem, por exemplo, o cônjuge tem Blue Card, geralmente não tem problema nenhum, né? De trabalhar, até porque é liberado, né? Sim, exatamente. Exatamente. A partir do momento que você tá com Blue Card, uma pessoa tem, né... A cônjuge tem qualificação para estar na Alemanha, já se parte do princípio, né, que você tem uma segurança financeira. O que eles não querem? Não querem que alguém fique pendurado no sistema social, querem evitar essas despesas, porque já tem um monte de custos com isso, né? Sim. Esse é o pensamento por trás. Quanto mais segurança você oferecer, é como você fazer um empréstimo para comprar uma casa. Quanto mais segurança você oferecer, mais rápido você vai conseguir um emprego, vai conseguir um empréstimo, etc. E tal. Esse é o pensamento por trás. Por isso, o plano de negócios, a descrição exata do que você faz, tudo isso te ajuda a chegar mais rápido no teu objetivo. Daí volta a história dos papéis, né? Quanto mais você tiver para mostrar e tal, acaba ficando mais fácil o seu processo. Exatamente. Beleza, então basicamente aí seria a parte de dar entrada, né, no registro, né, você ter toda essa questão de validar os diplomas e ter os papéis e plano de negócio que for necessário ali que eles pedirem, e depois como é que funciona, qual seria o próximo passo para quem está querendo
Sim. empreender na Alemanha. Deixa eu só falar uma outra coisinha, né? A gente vê muito aqui as pessoas com certo receio por conta do não conhecimento do idioma, né? Ah, mas vai ser tudo muito complicado. Às vezes, não é que os processos são muito complicados, é pura e simplesmente porque será que eu vou entender o processo? Então, assim, para quem está pensando em empreender na Alemanha, em ter uma atividade autônoma, é possível fazer. Basta você se informar, buscar as informações no lugar certo, né? Tem um site, Tomás, depois você pode colocar aqui se você achar interessante, o Make It in Germany, que você já conhece. É muito bom. Que tem muita informação ali, inclusive nessa parte de empreender, de atividade autônoma. Tem as pessoas que ajudam, você ajuda, tem outras pessoas que estão aí com informações, e tem também o existenzgründer.de. Eu vou deixar aqui, vou mandar para você depois o nome, para você deixar para as pessoas, que é um site do Bundesministerium für Wirtschaft, né, o ministério ali da Fazenda, não, será? é da economia, acho que é da economia, Economia. né? E é um site onde você pode, inclusive, tirar dúvidas ali também. Né? Tem muita coisa, Tem bastante coisa. Então, por exemplo, sou maquiadora profissional. Isso é profissão liberal ou é o tal do Gewerbe, né? Ou é uma empresa, microempresa, etc. E tal. Pergunta ali, eles respondem. Então, tem o Bürgertelefon também, do Bundesministerium für Wirtschaft, né? Desse ministério que você liga lá e tem pessoas que estão ali o dia inteiro só para responder perguntas. Sim. Então, são essas coisinhas que às vezes ajudam. Só que a língua oficial de atendimento é alemão. E esse que é o maior desafio de quem está chegando sem falar o idioma. Porque os órgãos na Alemanha, os oficiais, eles entendem, tá lá na lei, que o atendimento é em alemão, para eles não errarem. Ou para eles errarem menos. Claro. Isso é o que está por trás, né? Pode ser um atraso aí de globalização. Mas é difícil, né? Eu fico me colocando no lugar dele. O cara vai passar uma informação imprecisa pra você em inglês e aí no final da história tá errado, ou você sei lá o quê. Então faz sentido. A única coisa que eu critico é no Ausländerbehörde, no escritório de estrangeiros, os caras não falarem inglês. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Mas isso é conversa pra outro podcast. Uma outra alma viva ali. Exatamente. Mas se tu vai no escritório de estrangeiros, eu não tive problema no que eu precisei. Mas muita gente já relatou que as pessoas não falavam inglês. Eu falei, como assim, escritório estrangeiro, que os caras não falam pelo menos inglês, né? Não são obrigados a falar português, espanhol, mas inglês pelo menos tem que falar, né? Enfim. Mas você pode, nesses casos, né, pedir um dolmetscher, pedir uma pessoa que traduz pra você. Esse serviço existe. Olha aí. Fica a dica, hein? Esse serviço também é meio escondidinho, mas existe. Essa tá lá nos asteriscos lá embaixo. Exatamente. E ajuda bastante, né? Então, o que eu tava trazendo é que não se assuste pela questão, primeiro, daquela imagem de que a burocracia é muito grande. Às vezes a burocracia te ajuda, né? A ter algumas coisas em mãos para você errar até menos. Porque tá ali, tá no papel, você passou por determinados processos, e aquilo vai te dando uma certa segurança de que você tá fazendo a coisa certa. E também não se deixe, assim, abalar demais pela questão do idioma, busque ajuda. Se essa é uma possibilidade para você, busque ajuda de profissionais que estão aí mais avançados, né? E esse é um dos cliques, né, que eu falo de morar fora, né, porque... no Brasil você sabe das coisas, se você não sabe você consegue ler, entender as coisas e tal. Então muita gente sabe, né? Muita gente tem na cabeça que ela consegue resolver quase tudo na sua vida, né? Quando você está no seu país de origem e tal. Uma vez você saindo de lá, não fique com vergonha. Aliás, peça ajuda, porque é mais fácil do que você ficar dando cabeçada e fazendo talvez coisa não tão certa, ou talvez que você acha que é certa e na verdade não é o melhor caminho. Então, estamos aí para ajudar, né? Exatamente. Quem já tá há mais tempo, já passou por isso, já tá arrecadando aí, juntando essas informações, é valiosíssimo tudo isso, né? Te ajuda a economizar tempo e dinheiro, né, Tomás? Sim, dinheiro. Com certeza. Então, não é em todos os casos que você vai precisar passar por essa avaliação, né, do Ministério das Finanças ali. Você vai ter que ver realmente, assim, toda aquela questão de o que você vai fazer, você vai precisar de uma licença. Você não pode, por exemplo, eu faço artesanato, faço velas
e você vai produzir velas na tua casa. Aquilo pega fogo. E onde você está produzindo aquilo não é um lugar de indústria. Então, muitas vezes tem esses detalhes que parecem pequenos, que a gente vem de um lugar onde você pode fazer qualquer coisa na tua casa, vender alimentos. Alimentos mesmo é complexo, né? Às vezes tem que ter cozinha preparada e local preparado, né? Isso é bom ponto. Isso é a diferença. No Brasil, tu quer fazer a unha, tu compra os alicates lá e sai fazendo, né? Exatamente. Então, aqui, não. Então, a partir do pressuposto que tudo que você pensar tem regras na Alemanha. Tudo que você pensar tem uma regra escrita em algum lugar que você tem que entender e se adequar para poder exercer. Exatamente. E para isso tem o apoio das câmaras, né? Das câmaras das profissões aí, dessas profissões mais específicas que te ajudam, né? A Handwerkskammer é um lugar onde pode te ajudar muito. Tem um instituto, Tomás, depois eu posso passar para você por escrito, que é o Instituto do Freier Beruf em Erlangen, Nürnberg, que também tira muitas dúvidas e tal. Então, ajuda a regulamentar, até porque esse é um processo contínuo, tem muitas profissões novas que não estão catalogadas, né? Então, esse catálogo é de 1495. A própria base, né, legal que define o que é uma profissão liberal é de 1939. Nossa. Se você lê ali a lei, né, aparece lá o Reich aparece lá ainda. Então, claro, foi sendo atualizada, mas a base é antiga, né? Tem mudado muito rapidamente. Né? E ainda mais agora, né? Todo dia uma profissão nova, né? Todo dia uma profissão nova com esse mundo digital todo aí, né? Com certeza. Será que um dia teremos podcaster como profissão? Fica a questão no ar aí. Já é, né? Eu já diria que já é. Se você for colocar já é, mas agora é aquela história. Mas tá lá documentada, né? Porque oficialmente só será perante a lei se estiver lá no catálogo dos beruf, lá das profissões. Né? Exatamente. Se você for um podcaster que trabalha na área cultural, promovendo cultura, talvez você entre nesse lugar aí do cultural, né? Se é mais comercial é outra coisa. Bom, então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é não ter medo de buscar informação, né? Fazer o teu registro direitinho para você começar a ter o direito da visibilidade. O que a gente vê muitas vezes, Tomás, é que as pessoas têm medo de passar por esse processo e acabam ficando num lugar muito encurralado. Porque essas pessoas correm o risco da denúncia, e as denúncias acontecem. Elas acontecem. Né? A gente escuta casos sempre. E aí você precisa gerar renda, você precisa quer fazer o teu negócio crescer e tá num lugar encurralado, fica ruim. Então busca informação, abra a tua mente, abra as possibilidades para você fazer a coisa direitinho, quanto antes melhor. Não só um exemplo das denúncias aí, até tem conhecido que é fotógrafo. E começou a tirar foto e foi denunciado. Então, pra audiência entender, até é uma coisa bem, né? O pessoal talvez só fez um bico ali de vez em quando, talvez nem era profissão, mas até esse tipo de coisa é bom você regularizar pra ficar certinho. E não... Aí uma profissão que precisa, uma atividade que é legal falar direitinho lá com o Finanzamt, porque fotógrafo pode ser tanto profissional liberal quanto Gewerbe. Esse é o tipo de profissão que pode ser tanto artística, Sebastião Salgado, quanto você tem ali aquele que a gente tira fotos 3x4 em shopping. Sim. Máquina, né? Porque não tem nada artístico ali, você contrata 3, 4, 5 pessoas para fazer rodar o teu negócio, e aí você vai ter que se cadastrar no Gewerbeamt. Então, se você tem um caráter mais de negócio, que você faz algo que não é uma foto do Sebastião Salgado, né? Você vai fazer aquilo continuamente, você vai ter um objetivo. No final das contas, não o objetivo do ato artístico em si, ou da consultoria individual, mas um objetivo de lucro, você precisa registrar no Gewerbeamt a sua atividade comercial, e aí você vai receber um número, né, a tal da Steuernummer, para você começar a faturar tudo direitinho. E até aqui, Tomás, a gente não está falando ainda de razão social. A gente está falando de registrar uma atividade que vai ter um objetivo de renda, de ganhar dinheiro. Se você
quer abrir uma empresa no sentido de diferenciar o que é seu particular do que é o seu negócio, né? Você vai fundar uma pessoa jurídica que é a Sociedade Civil Limitada, que é a UG, a Unternehmensgesellschaft, etc e tal. Aí você precisa pensar qual é a natureza do seu negócio. Então eu vou fazer impressão 3D, vou precisar de uma máquina, vou precisar de investimento, vou precisar de empréstimo. Dificilmente você vai conseguir se você não tiver um aporte de capital na tua empresa. Claro. Então você, como o solopreneur ali, muito dificilmente você vai conseguir trabalhar numa área que exige investimento, que entra muito capital, sem que a tua empresa seja uma pessoa jurídica com capital próprio, que é a SC Limitada no Brasil, que é a tão desejada GmbH aqui na Alemanha, né? E aí, para você ter uma empresa que separa os seus bens pessoais, né, do que acontece ali na empresa, tem diversas formas, diversas razões sociais para você fundar a sua empresa, tem benefícios e responsabilidades, tem custos por trás. E para uma GmbH, por exemplo, uma sociedade civil limitada, você precisa de 25 mil euros de capital inicial. Aporte, né? Já fica... A brincadeira já é outra, né? A brincadeira já é outra. Então, mas qual é a razão social que eu vou escolher para minha empresa? Depende da natureza da sua atividade, depende do quanto de dinheiro que você vai precisar para fazer rodar aquilo. Né? Se você vai precisar investir em maquinário ou não, eu não sei o que as pessoas vão fazer. Tecnologia, você vai ter um time, vai precisar de X computadores, não sei. Né? Então, vai precisar de investimento. O investidor jamais vai te dar dinheiro se você não tiver uma razão social que seja de pessoa jurídica. Que separe o que é teu pessoal do que é da empresa. Então depende muito, troca ideia com alguém, né? Sobre essas questões. Pensa o que significa esse negócio que você quer abrir de fato. Às vezes até para você fechar um contrato de aluguel, né, Tomás? Você vai precisar alugar uma cozinha, vai precisar alugar uma sala para vender suas coisas. Essa pessoa que vai te alugar vai perguntar, tá, mas de onde é que vem o dinheiro para me pagar? É tudo uma questão de segurança. E aí você vai começar a pensar qual que é a razão social que eu preciso para essa atividade. Tá? Que exige mais ou menos aporte de capital. Mas acho que antes de passar por essa fase da razão social, importante é você saber quanto é que você quer faturar no mês. E é uma pergunta que muito poucas pessoas se fazem. As pessoas já querem sair fazendo alguma coisa, mas não pararam para pensar assim, não, peraí, quanto é que eu quero ganhar com essa atividade por mês? Ela é a atividade principal do meu sustento? Essa é uma pergunta importantíssima que a gente tem que se fazer. Principalmente para as pessoas que estão fazendo essa atividade, que tem esse negócio e tem um trabalho fixo, por exemplo. Né? Então, o que significa esse dinheirinho a mais, ou esse dinheirão a mais? Porque se for um dinheirão, pode ser que o Finanzamt fale, essa atividade é a sua atividade principal. Claro, pode ser. Não é a Nebentätigkeit. É. Pode acontecer dependendo da área que você trabalha. Claro. Né? Ou muitas pessoas que chegam até aqui e falam assim, putz, mas na verdade eu tô numa situação familiar que eu tenho 2 horas por dia para trabalhar. Tá, mas então com 2 horas por dia, qual vai ser o faturamento esperado no final do ano? E essa é uma continha de como é que é papel de pão, que você senta ali e fala, putz, mas se eu trabalhar, se eu for vender um artesanato, um programa, um site por mês, talvez não precise passar por todo esse processo. Talvez eu possa começar de uma forma um pouco mais compacta, menos trabalhosa, e quando eu tiver mais tempo para me dedicar a essa atividade, aí eu oficializo de uma outra forma. Seria a ideia do MEI no Brasil, né? Começa aí pequenininho, se for crescendo, aí tu vai mudando, né? Depois, né? Exatamente. Sabendo que não, é bom tomar alguns cuidados aí quando você... Muitas pessoas chegam aqui com essa ideia, né, do MEI. Tem grandes diferenças aqui na Alemanha em relação ao MEI, mas só para fazer o paralelo é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. Legal.
E o próximo passo aí, qual seria? Bom, o próximo passo, então, primeiro passo, né, que a gente já falou, mesmo, o próximo passo, sei o que eu vou fazer, já conversei com o Finanzamt, registrei a minha atividade, tenho a minha documentação, como é que eu vou entender qual que é o meu mercado, né, que é uma pergunta que todo mundo faz. Vou vender para quem? Quem que vai Isso comprar? Eu acho que isso começa um certo problema, porque sem o idioma acaba talvez ficando difícil para você vender para pessoas locais, alemães, né, no caso, não brasileiros, né? Então acho que isso também acaba limitando, né, os seus clientes. Depende do que você vai Pode vender. ser que sim, né? Depende do que. É aí que tá, né? Eu sempre falo depende. Por que muitas pessoas trabalham na área gastronômica? Porque todo mundo comer, todo mundo precisa, né? A gente precisa se alimentar. E aí tem muitas pessoas, antigamente, inclusive, eles chamam de Migranteneconomie. Tem até uma área que estuda a Migranteneconomie, né? Então, os investimentos na área gastronômica eram muito significativas por pessoas migrantes, né? Com histórico de migração na Alemanha. Hoje, a gente já vê um outro perfil de empreendedores e empreendedoras aqui que são muito mais qualificados, trazem tecnologia. É diferente, né? Então tem mudado muito. E aí, qual é a disposição dessas pessoas para um idioma inglês se o mercado precisa do seu serviço, né? A questão, o que eu vejo muito, Tomás, é assim: a Alemanha precisa de mais cor. Mas quem tá achando isso? Nós? Ou o mercado? Porque às vezes as pessoas que estão aqui nem perceberam que precisam de mais do que a gente acha que elas precisam de mais tempero na comida. Será? Não sei, né? Então, o próximo passo, na verdade esse é um passo anterior ainda, é a gente pensar assim, né? Isso que eu tenho para oferecer é realmente um negócio? Tem alguém que paga para isso? A famosa pesquisa de mercado, né? E é o que eu chamo de pesquisa de corredor. Às vezes você consegue fazer rapidinho com 15 pessoas, né? Porque às vezes... hoje em dia com o Instagram aí, com tudo, é só perguntar aí, você vai conseguir um monte de opinião. Exatamente. Então, assim, nem sempre aquilo que a gente acha que é super, super importante, que tem uma necessidade gigantesca, é o que realmente o mercado... As pessoas querem, né? Ou talvez não da forma que você pensou, né? Então... isso é bem clássico, né, de empreendedores. Começa fazendo X e durante o percurso descobre que não é bem X, né? É mais ou menos um X, então vai mudando durante o andar da carruagem. Mas se você conseguir antecipar um pouco essa necessidade, eu acho que você é mais assertivo, né, no teu business. Exatamente, né? Porque às vezes o que você tem para oferecer é um produto de nicho, né? Ou de subnicho, que tem um grupo que sim, se interessa pela comida mais temperada com chili. Mas talvez seja um grupo muito restrito e pequeno e você vai ter um trabalho maior para atingir essas pessoas. Agora, outra coisa... O gringo vai ter que colocar ananás na pizza, né? Vai ter que colocar abacaxi na pizza. Não faz sentido nenhum para mim, mas se os caras gostam, põe aí, né? Pois é, chama de pizza Hawaii, né? Enfim. Então o segundo passo que você diria é mais pra gente entender mesmo o mercado, saber... Antes, vamos fazer, né? Que o brasileiro, acho que é meio cultural isso, né? Que a gente tava falando, né? A gente sai fazendo e depois vê, né? E na Alemanha a gente sabe que culturalmente eles preferem planejar, olhar, estudar, né? Gastar mais tempo nessa fase de planejamento para depois executar de uma forma mais assertiva, né? Então eu acho que faz todo sentido, ainda mais porque se você vem do Brasil com a sua mentalidade do mercado brasileiro, que provavelmente você conhece mais, talvez não faça tanto sentido ter, né, o 1 para 1 de novo, né? 1 do Brasil para 1 daqui, talvez não faça sentido, né? Então acho que faz muito... tem muito porquê você procurar, né, antes de pesquisar, entender o mercado, antes de sair simplesmente fazendo, né? Acho que você está bem coberta de razão sobre esse aspecto. Com certeza. Isso, né, Tomás, a gente já tem tantas inseguranças como migrante num país que a gente não tem a nossa rede de relacionamentos. Isso também é extremamente importante. Construa o mais rápido possível
E nunca pare a sua rede de relacionamentos, né? O seu network. Isso acho até antes de vir, né? Se você já... Porque ninguém muda de um dia pro outro, né? Geralmente demora o processo, se alguém vem a trabalho. O meu, por exemplo, demorou uns 7 meses até eu vir, né? Então, se você já sabe, já tem uma ideia, já vai perguntando pro pessoal, já vai trocando ideia do Brasil mesmo, né? As redes sociais estão aí pra isso, né? Então, Exatamente. Com certeza, o que você quer fazer, tem alguém que vai fazendo aqui, de uma forma, talvez não da forma que você quer, mas é só procurar aí que você acha e troca uma ideia. Eu acho que todo mundo tá aí pra se ajudar, né? Exatamente. Isso é super, super, super importante, porque às vezes a gente sente realmente aquela questão da solidão, né? A solidão no empreendedorismo, porque você fica sem informação. Então, o que são as associações? É justamente isso. As pessoas que têm interesses em comum se juntam para discutir determinados assuntos, e isso é muito frutífero. É muito importante, porque eu sempre falo também, aqui nos nossos cursos, são as pessoas que abrem oportunidades para as outras pessoas. Fecham portas também, mas na maioria das vezes você vai encontrar outras. É uma pessoa que indica uma sala que tem ali para alugar, é uma pessoa que vai indicar você a outra. Então, assim, construir o networking é essencial, é fundamental. Na vida. Na vida. Exato. Na vida. Tá, beleza, então a pessoa já definiu, já pesquisou, e aí ela conseguiria, seria o próximo passo de verdade dar o start, né? Na abertura da empresa, vamos chamar assim. Exatamente. Aí tem duas coisas. Já definiu se é frei, se é profissional liberal, se é Freiberufler ou se é Gewerbe. Então, na prática, tem 2 passos que você precisa fazer, básicos, né? Você vai precisar ir lá no site do Elsta. Você coloca aí depois. O Elsta, né? Que é aquele programinha lá onde você faz o seu imposto de renda e entrega tudo. Ali você vai ter lá o formulário para você se registrar. Você vai fazer uma previsão de quanto de faturamento que você vai ter, etc e tal. Por quê? Porque o departamento fiscal vai querer saber quanto é que vai arrecadar, quanto é que essa pessoa vai, né? Essa pessoa quanto tá fazendo eles vão poder te espetar. Exatamente. E você vai ter que, se você for um comércio, um Gewerbe, né? Você tem que fazer o seu registro na sua cidade. Não, minto. Na cidade onde vai acontecer a sua atividade comercial. Ah, ok. Que pode não ser a sua cidade. Você pode morar na cidade do lado e ter um escritório ali. E aí, tem uma coisa que é muito semelhante no Brasil, né? Porque você registra a sua atividade comercial como Gewerbe. Você vai ter que pagar o teu imposto comercial, Gewerbesteuer. E cada município define qual que é a sua porcentagem. Porque existe uma competição entre os municípios. Né? Alguns municípios querem atrair indústria, querem atrair serviços para arrecadar mais e colocam, então, uma porcentagem menor do tal do Gewerbesteuer para atrair a indústria, né? Para atrair empresas. ICMS no Brasil, não? Qual que é? Tem um serviço estadual lá, né? Não é o enfim, ICMS. O ICMS seria o Umsatzsteuer, né? Não sei. Enfim, mas o Brasil tem um imposto que é estadual e aí os estados ou municipal que eles acabam cortando para atrair. Isso, exatamente. E é mais ou menos isso aqui também, o tal do Gewerbesteuer. Então, dá uma olhada, né? Qual que é o tal do Rebesatz que chama. É uma continha que eu não consigo explicar aqui sem desenhar para vocês, mas tem algumas cidades que tem o tal do Rebesatz muito maiores do que outras, então varia de, sei lá, 250, de 300 até 900%. A região de Frankfurt ali, que é uma região financeira muito forte, é uma das regiões que tem os maiores Gewerbesteuer da Alemanha. Moro em Frankfurt, que legal. Vou abrir um negócio ali. Putz, então dá uma olhadinha como é que você paga menos imposto, porque é uma cidade que arrecada muito, né? E isso é importante também. Você vê onde é que você vai abrir esse teu negócio. Porque no final do dia, quem paga imposto quer pagar menos e quem recebe quer receber mais. Exato. Isso define bastante o quanto vai sobrar para você no fim do dia, o tal do Rebesatz, para você ficar atenta e ficar atento a isso aí também, tá? Bom, e depois que você fez esses 2 registros, não vai custar muito,
o Gewerbeanmeldung, o registro do teu negócio, ele vai custar o quê? Média 50 euros. Tem uma variação aí de cidade para cidade. Você faz no município onde você vai ter a sua atividade comercial, né? E aí vai ser mais ou menos, sei lá, 50 euros. Baratinho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo onde for. E vai levar mais ou menos umas 4 semanas para você receber o número de imposto, a tua Steuernummer. Tá? Para você conseguir poder efetivamente já dar nota fiscal, oferecer nota, né? Vender oficialmente seus produtos e serviços. E a partir daí é business mesmo, né? É só alegria, você ir atrás do seu público-alvo, fazer as vendas, sempre olhando aí com o seu consultor financeiro como é que você faz o faturamento, quando paga qual imposto, etc, etc, etc. Aí tem que ter alguns cuidados que precisam... Aí tem que ter um especialista aí para te ajudar, porque não cabe nesse podcast falar sobre isso. Não, e outra coisa, né, Tomás? Você é programador, por exemplo. Então você vai abrir uma empresa e vai, sei lá, fazer site, fazer sistemas para outras empresas. Você não vai perder seu tempo. Não adianta, né? Foca no que precisa, né? Exatamente. Isso é a maior frustração de muitos empreendedores, né? Que abrem um negócio com uma... Quero fazer tal coisa, mas no final o negócio escala e o cara tá fazendo outra coisa e isso acontece muito, né? Então... Exato. E a visão... Isso em mente também, né? E a visão do empreendedor e da empreendedora, eu acho que tem que ser a visão de investir para crescer. Sim. Então, se você tira um dinheiro para pegar alguém que faz sua comunicação, contratar alguém que cuida das suas finanças... Entenda isso, às vezes, como um investimento para você poder ter tempo para vender aquilo que você sabe fazer bem. Né? Então, essa visão isso vale até para a Alemanha Cash, né? Eu, quando abri o programa de padrinhos, a primeira coisa que eu fiquei feliz de fazer foi terceirizar a edição do podcast, porque senão eu não tenho como fazer... Agora eu tô quinzenal de novo podcast, mas uma época foi semanal. É impossível fazer isso e... Né? Então, essas coisas, às vezes, as pessoas... vou eu fazer porque isso aqui custa muito. Mas isso talvez você consiga... Né? Esse tempo investido, talvez você consiga lucrar, né? Com outras coisas. Então, tem que ter isso em mente também, né? E, às vezes, você precisa dessa experiência, né, Tomás? Para saber o quanto tempo te leva uma atividade que você não quer, não sabe fazer direito... E fica ali editando, né? Mas tão fácil. Não é fácil. Você fica horas e horas e horas cortando o corno. Quando eu editava o podcast, só por título de curiosidade, não tem a ver com a pauta, mas era para cada minuto de produto final, cada minuto de áudio, eu gastava 4 para fazer, na média. Então, um programa de 1 hora levava, num dia bom, com gravação ok, 4 horas trabalhando. Pois é. Então, e aí você faz isso nebenberuflich, né? Você faz isso além do que você já tem, quer dizer, fica impraticável. E gravada, e quantas vezes a gente conversou, daí faz pauta, daí pesquisa, e daí vai e tal. 1 hora gravando é o mais fácil. Então, é isso aí que tem que ter em mente, né? Tomás, uma dica eu queria dar ainda, né? Vamos falar que é uma dica mesmo, na verdade é uma dica. Essencial ao meu ver. Tá? É uma questão até de organização da sua atividade. Se você vai registrar sua empresa, sua atividade, não vou nem chamar de empresa porque eles chamam de Einzelunternehmen. 80% dos registros de atividade aqui são Einzelunternehmen. Ou Einzelunternehmen, no solopreneur, né? É bastante. Então, muito provavelmente as pessoas vão cair nesse lugar. Separa o que é teu da tua família, do que é do negócio. Abre uma conta só para aquilo no banco. As pessoas costumam não fazer isso, principalmente no começo, que tem tantas coisas para fazer, registro de empresa, eu tenho que ver não sei o que, isso, logomarca, papelaria, tanta coisa que você tem que ver que esquece de fazer o básico. E assim, aí, né? Abrir uma conta do banco é 0, né? Eu abri o banco no Revolut, por exemplo. Eu baixei o aplicativo e eu abri a conta, tudo pelo aplicativo, validei meu documento, recebi o cartão em casa e tenho a conta no banco, que eu até uso pro Alemanha Cash, e eu não saí de casa pra fazer isso. Perdi 30 minutos pra fazer isso. E você consegue ter uma visualização, né, Tomás? Você consegue dar visibilidade ao que entra e o que sai do teu negócio. Sim. Porque muitas vezes, quando você começa o seu trabalho, você pega o dinheiro aqui, vai fazendo ali, vai pagando, vai ali, compra os negócios, e quando você não vê
quanto você está gastando para comparar com quanto está entrando. E na hora de fazer a contabilidade, você tem que entregar daí o teu extrato bancário, que tem todas as suas contas pessoais ali, da tua família, separar tudo. O que é, não. E faz você do jeito também certo. não quer deixar isso transparente para todo mundo. Então façam isso, abram uma conta só para sua atividade, porque isso vai ser necessário e vai te ajudar demais na administração depois. Compra aquele ordenador, né? Vai colocando ali. Isso aí, quando tu chega na Alemanha, eles deviam te dar um na mão já, né? A primeira coisa, entrou na Alemanha, chegou aqui, o ordenador. Bem-vindo à Alemanha. Tá vindo morar? Beleza, pega aqui pra você, vai pra casa. As crianças aprendem na escola já isso, né? Eu sei. Material escolar é isso. A vida de empreendedores e empreendedoras na Alemanha pode ser realmente bastante cheia de adrenalina, como em outros lugares também. Então, pensar se realmente esse é o caminho que você precisa ou que você está disposta a seguir. E, por favor, rola pra frente. Rola pra frente. Busquem as pessoas que vão te ajudar nesse caminho. Foquem no objetivo de vocês, foquem no propósito. Não se deixem levar por opiniões de muitas pessoas que vão falar assim: mas não vale a pena. Só você sabe o que vale a pena, o que não vale. Por que você trabalha, por que você não trabalha? Se 150 euros que sobrem no final do mês são importantes para você, mesmo que você tenha trabalhado o mês inteiro, é só você que sabe se vale a pena ou não. Não é o teu Steuerberater, não é a tua sogra, não é você com a tua família que vai decidir o que é valer a pena. Muitas pessoas chegam, Tomás, aqui nos nossos cursos e falam: mas não sei quem falou que não vale a pena. Mas o que é não vale a pena? Eu não sei. A minha resposta é: vamos brincar de filósofos gregos, né? Vale a pena para quem, quando, onde, em qual tempo, né? Então é meio contextual, né? Que nem você falou, se a pessoa precisa de 200 e tá feliz fazendo aquele trabalho e sobra 200 no final do mês, beleza? Exatamente. Pra mim pode ser, mas se pra ti tá bom, quem sou eu pra julgar, né? Então faz sentido. E às vezes é uma coisa que você tem a possibilidade em horas hoje muito menor do que daqui 2, 3 anos, porque hoje a tua situação de trabalho, a tua situação familiar só te possibilita aquilo, mas quem sabe vai crescer lá pra frente. Então só você não se deixe levar por esse tipo de opiniões de terceiros, né? A Alemanha é um país que dá muito valor pro trabalho laboral formal. Por quê? Porque a Alemanha vive do Lohnsteuer. Tudo isso que a gente falou no começo da nossa conversa, Tomás, né? Que para as pessoas terem o mesmo ponto de partida, no começo da nossa conversa, eu você em off, para as pessoas terem acesso a recursos sem terem que tirar do próprio bolso isso, o Estado oferece muitas coisas, e para o Estado poder oferecer muitas coisas, o Estado tem que ter um planejamento concreto. Esse planejamento concreto, ele precisa de segurança, e a segurança está menos no empreendedorismo e mais no trabalho garantido, no contrato de trabalho unbefristet, sem tempo limitado, que é o Lohnsteuer que é arrecada. Então, na mentalidade das pessoas que você vai encontrar no caminho, vai estar a palavra, por mais que elas não te digam isso, vai estar a palavra segurança. Empreender, quando você está começando, nem sempre é segurança. Não é segurança. Então você vai encontrar pessoas que vão te questionar, porque elas não vão se sentir seguras naquilo que você vai fazer. Então elas vão refletir isso em você. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Se vale a pena, é você que sabe. Você buscou informação, se imuna, né, de forças e seguranças para você fixar o pé no chão, fundar suas raízes lá na terra e falar assim: eu sei o que eu estou fazendo. Eu busquei informação. Hoje eu me possibilito fazer isso. Amanhã eu faço um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais, depois de amanhã e isso vale a pena. Por mais que todo mundo me mostre que vai fazer um trabalho ali, vai não sei o quê. Se você quer empreender, ganhe seguranças. Show de bola! Quer deixar seus contatos aí para quem quiser participar de alguns cursos? Olha, a gente tem diversos, a nossa programação tá super recheada, ainda bem, né? A gente tem aí, tá com uma programação bastante concreta. Quem quiser olhar o nosso perfil, principalmente, Tomás, a gente tem um foco aí nas mulheres, né? Sim. Mas, eventualmente, tem um ou outro homem que chegam até nós. Mas nós temos o nosso perfil,
que é no Insta, que é o Carlotas_Mulheres, onde as mulheres podem chegar lá e ver a nossa programação, ver o que está acontecendo. Elas podem se cadastrar na nossa newsletter, que é a forma mais segura de saber do que está acontecendo, porque a gente não consegue falar Insta, entrega para todo mundo, né? Você sabe Não dá como é mais. que é. Nunca deu. É cada vez pior. É cada vez pior. Então, quem quiser se cadastrar na nossa newsletter é a forma mais segura de receber. Nós temos o nosso site também, que é o carlotas.org, para ter uma noção geral de quem nós somos, do que a gente faz. Tem algumas coisas sendo reformuladas ali, essa parte toda de inscrição para os nossos eventos e cursos ainda não está contemplada ali, mas vai entrar esse ano, um passo de cada vez. E acho que é isso. Acho que é buscar aí por Carlotas Mulheres nas redes, que vocês vão se deparar com a gente em algum momento. Muito bem. Serão todas muito bem-vindas. E quem precisar de informação, escreve, né? Escreve pro Tomás. Claro. Gente, A gente tenta ajudar, a gente bota em linha aí. Qualquer coisa, fala comigo que a gente repassa o contato também. Aí estamos disponíveis aí para vocês abrir o seu negócio na Alemanha e vamos botar essa economia a girar aí. Com certeza. Vamos trazer inovação para esse país. Então é isso. Agradeço a presença aí, Carla. Foi muito boa a conversa. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau, obrigada, Tomás. Tchau.